Olá pessoal, tudo bem? Olha, novamente um bate-papo com o estomaterapeuta. Dessa vez eu vou discutir um documento que eu postei hoje cedo no meu Instagram. É um documento de New England Journal of Medicine que vai falar sobre avaliação e manejo nas úlceras de extremidades, de membros inferiores. E aqui ele inicia esse documento falando que mais ou menos 1 a 2% da população americana possui úlceras de membros inferiores. E aí ele vai dividir essas úlceras em duas categorias, que vão ser as úlceras de perna e as úlceras dos pés. E aí, obviamente, a gente sabe que vai entrar nessa categoria as úlceras arteriais, as úlceras venosas e também o pé diabético, né? E ele chama atenção aqui também que 25 a 50% dessas lesões elas não cicatrizam em 6 meses, porque é algo complexo. Isso aí vai gerar um impacto de 14,9 bilhões de dólares somente com úlceras de membros inferiores, tá certo? Ele vai começar também falando dos fatores de risco das úlceras venosas, que a gente sabe que é passado de trombose venosa profunda, questão de ociosidade, de presença de edema persistente, de varizes, de ficar muito tempo em pé. Já para as úlceras, para os pés diabéticos, existem as neuropatias, diabetes, perda de sensibilidade e assim por diante. E agora é importante a gente prestar atenção que ele já vai chamar atenção logo no início nas recomendações, falando que existem guidelines que tratam o assunto. Só que a gente tem que trabalhar o que eu disse há poucos dias com o que? Prática baseada em evidências. O que realmente tem robustez? O que realmente tem qualidade para indicar um tratamento? Não basta eu, Carlos Tonásio, vou dizer para vocês que um produto é bom. É necessário estudos, é necessário embasamento para que a gente possa chegar à conclusão de que realmente aquele tratamento é ideal. E aí, prosseguindo nesse documento, ele vai falar, que não é nosso objetivo aqui, da fisiopatologia das úlceras venosas. Depois ele fala também das úlceras arteriais, das úlceras diabéticas e das lesões por pressão também. Cada um, obviamente, tem uma fisiopatologia que é importante a gente entender, porque se eu sei que o problema da úlcera venosa é uma hipertensão venosa, que é dificuldade no retorno venoso, o meu tratamento padrão ouro vai ser o quê? Melhorar o retorno venoso. Se eu sei que o diabético tem alterações de níveis glicêmicos, perda de sensibilidade, eu vou focar o tratamento nessa linha. Se eu sei que existe lesão por pressão, que está relacionado à imobilidade, estado nutricional, sensibilidade, percepção, né? Fricção, cisalhamento, eu vou atuar nessa área. Então é importante, quando a gente vai falar de qualquer lesão, entender a fisiopatologia, porque é aí que nós vamos atuar e não simplesmente na ferida. E logo adiante, ele vai falar também da importância dos diagnósticos, né? Que é basicamente clínico. A gente vai fazer um diagnóstico de úlcera venosa clinicamente, mas existem exames também que podem nos auxiliar, né? A gente tem o duplex venoso, existe uma série de outras condições que podem nos favorecer a fechar esse diagnóstico, porque é importante. Eu não posso tratar uma úlcera venosa se ela é de uma forma, mas ela é úlcera arterial. Eu não posso tratar uma lesão que é decorrente de pressão como se fosse simplesmente uma lesão neuropática de um pé diabético. Então, entender esse processo vai ser muito importante. E é muito legal também que eles vão trazer um quadro mostrando exatamente a diferença de cada lesão. Por exemplo, uma úlcera venosa, ela é mais úmida, mais superficial, ela tem tecido de granulação, as bordas mais irregulares, eu tenho edema, eu tenho eczema, alteração de pigmentação, vamos ver mais o que eu tenho, rede venosa visível, dilatada. Porém, eu tenho que sempre ter cuidado, porque nessa lesão pode ter associado o componente arterial. Na úlcera arterial, eu vou ter um leito mais pálido, uma lesão mais profunda, com bordas mais definidas, tipo um punch. Eu vou ter a pele brilhosa ao redor,
prejuízo dos fâneros, porque se eu não tenho uma circulação adequada, eu não vou ter uma boa qualidade de pele, eu não vou ter pelos, vou ter uma série de alterações. Já na lesão por pressão, vai ser uma lesão, em geral, mais associada a uma área de proeminência óssea, tá bom? E, obviamente, o pé diabético, eu vou ter perda de sensibilidade, eu vou ter alteração motora e vai estar mais associado, no caso da neuropatia, eu vou ter uma lesão mais relacionada a áreas também de pressão, onde tem proeminências ósseas, mas eu posso ter também uma lesão neuroisquêmica. Cada lesão vai me dar uma característica essencial que eu vou, pelo menos, suspeitar e investigar e direcionar para identificar esse diagnóstico, tá bom? Agora, uma coisa muito importante e que eu venho falando é a questão do ITB, o índice tornozelo-braço. Ele é essencial porque ele é uma forma eficaz, tem alta sensibilidade, especificidade para identificar doença arterial obstrutiva periférica e ele vai me dizer da complacência da artéria, porque quando eu falo de úlcera venosa, qual é o padrão ouro? Terapia compressiva. E aí quando eu falo de terapia compressiva, eu preciso saber, só que a gente precisa quebrar. Quando eu falo de ITB, eu estou falando de complacência de artéria, né? E por que eu preciso saber para tratar uma úlcera venosa? Porque eu vou fazer compressão. E aí eu tenho o ponto de corte hoje que está entre 0,9, tá? 0,9 a 1,30. Alguns consideram de 1 a 1,30. Nessa faixa eu tenho normalidade. Eu posso comprimir tranquilamente. Se eu tiver 0,5 a 0,8, eu já tenho alterações. Eu tenho comprometimento arterial associado, mas mesmo assim eu posso comprimir. Só que eu vou dar preferência a uma compressão menor, preferencialmente os sistemas inelásticos, que vão me dar uma maior rigidez e ele vai ter uma maior pressão de trabalho quando o indivíduo está movimentando e menor em repouso, que inclusive ajuda ao indivíduo a tolerar mais essa compressão. Mas mesmo assim eu vou comprimir, eu vou deambular, eu vou estimular o paciente a formar circulação colateral, fazer bombeamento de panturrilha. São coisas que a gente precisa ter em mente e que essas guidelines, esses documentos vão nos direcionar. Outro aspecto importante aqui é a questão da infecção. É muito complicado falar de infecção e identificar infecção em ferida. Nós vemos no dia a dia muitos erros. Um profissional olha para uma ferida que tem uma necrose e ele já vai dizer que está infectada. Não, nem sempre. Nem sempre a necrose está associada à infecção. Então ele diz que o diagnóstico da infecção é eminentemente clínico. Eu vou avaliar a ferida, as características dessa lesão. E aí, qual seria a clássica? Seriam os famosos sinais flogísticos, que são o quê? Eritema, dor, calor, né? A questão, né, do eritema associado ao rubor, aumento da temperatura, o aumento do exudato, o odor fétido. Isso aí é muito fácil de identificar. Agora, pode ser que numa lesão eu tenha um processo infeccioso que está ali presente e a única coisa que acontece com a ferida, ela fica mais friado, sangrando mais facilmente, ela aumenta a diária e isso já vai me chamar atenção para o processo infeccioso. Então eles não recomendam que fique se fazendo exames laboratoriais para identificar a infecção. Não, o SWAB ou mesmo a biópsia vai direcionar o tratamento, vai isolar o agente. Mas quando eu tenho esse paciente com esse processo infeccioso, neste documento, se tiver restrito a ferida, inicia-se com tratamento tópico, que seria o quê? As coberturas à base de prata. Né? Eu tenho espumas com pratas, eu tenho carvão com prata, eu tenho hidrofibras com pratas e aí sucessivamente. Mas se eu observar que esses sinais clássicos já estão presentes, esse paciente, por exemplo, é um diabético, um hipertenso, e aí eu preciso de entrar com antibiótico sistêmico, que eu vou precisar de mandar para o nosso colega médico que vai definir. Em geral, eles recomendam usar cefalexina, clindamicina, mas pode ser necessário outras classes, porque eu tenho que saber que nesse paciente que é recorrente, processo infeccioso, que tem necrose, eu vou ter uma infecção polimicrobiana, vão ter gram positivos, grãos positivos,
bactérias aeróbicas, anaeróbicas, então é necessário às vezes entrar com antibiótico de amplo espectro. Então eu vou precisar do meu colega médico para ele poder fazer a avaliação desse paciente e definir para mim qual será o melhor antibiótico. Mas lembre que ainda existe o documento Time 2015 que vai dizer dos critérios para eu definir o que é uma infecção local e uma infecção sistêmica. E sempre que eu for usar um tratamento local, eu vou priorizar as coberturas à base de prata ao invés de pomadas, tá bom? E o uso restrito de 2 semanas. Eu vou usar por 2 semanas a prata, vou reavaliar, tá? São 2 weeks challenge, são as 2 semanas de desafio. E se eu observar que há uma persistência nos sinais de infecção, eu posso estender por mais 2 semanas. Após isso, eu tenho que considerar o uso de antibiótico sistêmico. E nesse documento ainda, eles falam que quando percebe que essa carga microbiana está mais elevada, eles começam a usar o iodocadoxômero, que não é minha prática clínica, que eu não faço uso disso rotineiramente. Eu utilizo a prata. Então é isso. E lembrar também que em alguns momentos, até o nosso colega médico vai ter que pedir uma ajuda ao especialista, por exemplo, infectologista, para definir um paciente diabético que já tem doenças de base mais complicadas. Então ele vai ter que discutir com esse colega para saber qual que é o melhor tratamento. Então lembrando que quando a gente for falar de coberturas, para infecção, usar coberturas à base de prata, porém, lembrar das 2 semanas de desafio. E eu preciso, obviamente, qual o objetivo da cobertura? Eu preciso controlar a umidade. Se essa ferida está muito úmida, eu preciso absorver e reter. Se ela está seca, eu preciso transferir umidade. Então é o time que já tem aula aí no canal do YouTube que vocês podem assistir. Eu vou buscar sempre o equilíbrio de umidade dessa ferida. Alívio de pressão, obviamente, né? Quando eu tenho uma lesão por pressão ou mesmo um pé diabético com uma lesão neuropática, eu preciso de calçados adequados, que tenham uma boa descarga de pressão. Isso eu não posso negligenciar, porque sem isso o tratamento vai ser comprometido. E ele fala que também chama atenção, novamente, que o padrão ouro das úlceras venosas é realmente a terapia compressiva, preferencialmente os sistemas multicomponentes, do que o que tem uma camada só. Porque hoje a gente fala muito de rigidez. Quando eu tenho um sistema compressivo inelástico, a rigidez é maior. Porém, quando eu tenho um sistema multicomponentes elástico, quando eles se sobrepõem, eles funcionam como um sistema rígido. E esse sistema rígido, ele vai dar melhores condições de favorecer o retorno venoso. Ele vai atuar também na circunferência dessa veia, vai ajudar a reduzir para favorecer o fluxo venoso. Ele vai dar mais tolerância ao paciente, como eu falei, porque quando ele estiver em repouso, a pressão vai ser menor. Quando ele deambular, tem a distensão, ele vai promover uma pressão maior, mas ele também, pela rigidez, ele contém mais, ele favorece mais. Então esse sistema rígido vai funcionar como se fosse uma panturrilha, aumentando a circunferência dessa perna. E aí tem a famosa lei Laplace, né? Quando eu coloco uma pressão, imagina uma pasta de dente furada, eu aperto essa pasta de dente, por todos os orifícios vão sair pasta de dente, porque eu estou dando uma única pressão. E aí, como que eu vou fazer para controlar a pressão nesse caso do paciente? Pela própria circunferência, pela própria anatomia do membro. Eu preciso de uma pressão maior de tornozelo e menor ao longo da panturrilha. E aí, eu não tenho como mensurar isso para distribuir pressões diferentes. Então, a indústria já faz com estiramento adequado para favorecer 40 milímetros de mercúrio, por exemplo, no tornozelo e uma pressão menor. Mas como que vai garantir isso? À medida que eu aumento a circunferência, eu aumento o raio. Quando eu aumento o raio, eu vou reduzir a pressão. E aí eu consigo ter esse controle. Agora, não dá para esquecer que, obviamente, é
a compressão é o tratamento de padrão ouro. E ainda fala de alguns medicamentos, como a pentoxifilina, alguns medicamentos que seria interessante a gente discutir com o nosso colega médico, porque pode melhorar o processo de circulação, tá? Agora, o que é muito comum são as terapias avançadas, oxigenoterapia hiperbárica, terapia de pressão negativa e outras que a gente nem tem no Brasil. Eu só devo considerar o seu uso após 4 semanas das melhores práticas clínicas. E não teve resposta. A ferida não fechou 30% em 4 semanas. Eu posso tentar, pensar, considerar uma terapia avançada. É um paciente diabético, em 4 semanas não fechou 50%, aí sim eu vou pensar em uma terapia mais avançada. Mas lembrar que ela aumenta custo e às vezes ela não está bem indicada. Vai ter um momento exato para indicar, por exemplo, uma terapia por pressão negativa, que na minha concepção é uma das melhores terapias que a gente tem na atualidade. Inclusive, eu vou fazer um vídeo falando sobre essa terapia. Ela tem uns resultados fantásticos. É isso, é um documento importante. Se vocês colocarem no Google, hoje eu coloquei para verificar, ele aparece, tá? Você consegue achar, chama Avaliação e Manejo de Úlceras nas Extremidades Inferiores, tá? Do The New England Journal of Medicine, ok? Então eu vou tentar ver se eu consigo colocar a referência desse documento no vídeo para que vocês possam acessar na internet e localizá-lo. Ele está em inglês, não tem a versão em português, mas é basicamente isso que ele aborda, logicamente com mais detalhes, com mais aprofundamento. Então vale a pena ler. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima. E por favor, se gostou, curtir, compartilhar, se inscreva no meu canal, que isso é muito importante. Um grande abraço a todos e até a próxima.